Pecado não, você está torcendo o time da sua nação. Mas você está aqui hoje para adorar aquele que vai te dar a vida eterna. Todas as coisas deste mundo irão passar, são tudo passageiras. A única coisa que não é passageira é quando eu e você adoramos o Senhor, porque isso será eternamente. Nós iremos adorar Ele eternamente. E para isso aqui nós estamos ensaiando, nos preparando, para logo, logo nos encontrarmos com Ele. E enquanto isso nós vamos dizer: Senhor, esconda-me em Ti. Esconda-me em Ti nas asas do Seu amor. Aleluia! Você está disposto a adorar Ele nessa noite? Você veio aqui à casa do Senhor por qual motivo? Eu creio que você não deixou a sua casa, o seu conforto lá da sua casa, apesar que aqui também temos um conforto, ar-condicionado, poltronas acolchoadas. Mas de nada adianta nós virmos aqui se não for para adorar o nome do Senhor. Se nós deixarmos os nossos lares e vir à casa do Senhor aqui apenas para encontrar os irmãos, abraçar, isso tudo faz parte da nossa vida. Porém, o mais importante é eu e você abrir o coração e se derramar diante do Senhor, se entregar a Ele, deixar Ele mover o seu coração. Feche seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Adore a Ele em espírito. Comece a declarar a Ele palavras de amor, palavras de gratidão. Adore a Ele. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, porque és digno. A tua igreja clama-se. A tua igreja te adora neste momento. Não precisamos de canções para te adorar, porque a adoração não é apenas cantar, mas a adoração é falar palavras, abrir o coração e declarar a Ti que Tu és Senhor dos senhores, Rei dos reis. Adore. Esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Mais uma vez. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Como eu amo. Como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo Seu nome, como eu amo Seu nome, tens o nome mais lindo que conheço. Adore a Ele. Oh! Esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor.
possa abrir o seu coração. Ele continua batendo, dizendo: quero fazer morada dentro de ti. Eu quero reinar em tua vida, eu quero ser o centro da sua vida. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar e fazer morada dentro de você. E você vai ver que tudo vai mudar em sua vida. Que mudança será? Você vai começar a ter paz de espírito. Eu não estou falando que você não vai ter as adversidades. Eu estou falando do seu espírito. As adversidades nós vamos enfrentar todos os dias. Mas tem uma coisa que muitos não têm, como nós temos, que é a paz de espírito. Porque quem tem Cristo como Senhor de sua vida, tem paz, tem alegria, tem prazer em viver. Esse é o Senhor que nós servimos. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Carpinteiro batendo a porta. Ele está batendo. Esse é o som. Carpinteiro batendo a porta. Deixa ele fazer morada dentro de você. Esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Aleluia, aplauda o nome dele. Aplauda o nome dele. Ele é digno. Ele é digno. Essa próxima canção que nós vamos cantar, que você possa se colocar diante do Senhor. Nós estamos aqui, sedentos de ti, é o que diz essa letra. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, É verdade? teu poder. Então declare. Então vem incendiar no coração o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar no coração o teu altar. Quero ouvir o som
Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Nós servimos a um Deus, a um Jesus que está vivo e que está às portas para vir buscar a sua noiva. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. É o mesmo Deus que cura, que salva e liberta. Você crê nisso? Só há um nome que tem poder. É o nome de Jesus. No nome dele, a cura, a salvação, todas as cadeias caem por terra. Amém? Vamos adorar o Senhor com esta canção.
exaltamos. Adore a Ele. Enquanto os instrumentos estão tocando, você adora a Ele. Oh, há poder no teu nome, Senhor. Há poder em seu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Sinais e prodígios. Graças a Deus. Quero convidar agora os príncipes e princesas de Jesus aqui na frente para a gente orar por vocês. As criancinhas que vão para o berçário, que vão para suas salinhas. Por favor, venham aqui. Opa! Sabe o que eu descobri esse fim de semana? Nós fomos no encontro de família e falaram assim: você não é avô ainda, você não sabe o que é curtir uma criancinha. Eles que se enganam, né? Olha quantos netos que me adotaram nessa igreja. Né, Luiz? Lindas princesas e príncipes de Cristo. Todos agora com as mãos estendidas para cá, vamos orar, pedindo que o Senhor tenha uma palavra especial para cada um deles, na linguagem deles, né? Para que as tias, as professoras estejam instruindo eles com a palavra do Senhor, e que o coraçãozinho esteja preparado para receber a sementinha e multiplicar. Que ele continue fazendo a diferença nesse mundo, sendo cada um deles mais e mais poderosamente usado pelo Senhor. Em nome de Jesus eu os abençoo. Amém? Glória a Deus. Amados, vamos para um momento muito especial agora, que eu particularmente gosto muito, que é o momento de dízimos e ofertas. Se você puder abrir aí Marcos, capítulo 6, Marcos capítulo 6. Versículo 35. Marcos 6, 35. Fala assim: de tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, e este lugar é deserto. Marca essa palavra, deserto. Versículo 36. Mande esta gente toda embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Marca também esse valor, 200 moedas de prata. 38. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram. Marca, discípulos foram. Temos 5 pães e 2 peixes. 39. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupo na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Marque, graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou. Entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram todos 5.000 homens que comeram os pães. Amados, 5.000 homens naquela ocasião eram considerados somente homens. Aqui não contava mulher nem crianças. Aí você multiplica no mínimo por 3, porque homem sempre é número menor, né? Ainda mais naquela época que tinha muita guerra. Aí você multiplica por 3 ou 4, você imagina quantos mil homens aqui? 5, 4, 20.000 homens em média, é isso? Agora vamos no número de moedas. Para alimentar toda essa multidão, eu precisaria de 200 moedas, é isso que ele falou? 200 moedas. Cada moeda de prata naquela época, eu estava olhando nos estudos, valia em torno de uma diária trabalhada. Hoje, uma média diária, aí R$150, 200. Se eu multiplicar 200 moedas
por R$ 150, dá em média R$ 30.000. Imagina R$ 30.000 de comida para alimentar uma multidão naquela ocasião. E foi isso que aconteceu. Observe no versículo 35 que fala que este lugar, os discípulos se referiam que naquele lugar era um lugar deserto. Gente, quantas vezes nós já passamos pelo deserto? E é interessante que é no deserto que Deus age em nossas vidas, não é? Naquele momento que você mais está na dependência de Deus, aí Ele age, porque você dependeu totalmente dEle. Descendo um pouquinho mais, no versículo 38, Jesus dá uma ordem e os discípulos vão. O que quer dizer aqui? Obedecer. É o alfabeto de cristão, né? Obedece, obedecer. E lá no versículo 41, quando Jesus pega os peixes e os pães, Ele deu graças a Deus. Quantos de nós damos graças a Deus pelo nosso salário, pelo nosso trabalho, pela nossa esposa, mesmo que às vezes encrenqueira, assim como eu, com minha esposa, eu sou encrenqueira com minha esposa. Então, nas nossas falhas, em tudo nós damos graças a Deus, inclusive quando não recebemos, porque Deus sabe o melhor para nós. E para finalizar, ainda no versículo 31, fala assim, que Jesus distribuiu ao povo. Ele distribuiu os pães e dividiu os peixes. E nós temos distribuído e dividido o que temos para com nossos irmãos, para com a nossa igreja, para com o reino, porque dizimar e ofertar e fazer a primícia nada mais é do que um mandamento. Nós cumprimos ou somos negligentes? Mas Jesus distribuiu, Jesus dividiu para com o povo. E finalizando no versículo 43, fala que os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios, ou seja, mesmo que houvesse o milagre da multiplicação, mesmo que houvesse abundância, não houve desperdício, eles recolheram, para que não houvesse desperdício, porque o desperdício na visão cristã é pecado, não podemos desperdiçar. Amados, observe que eu falei em dízimos e ofertas, falei na multiplicação dos peixes e dos pães, mas não falei em dinheiro, concordam? É a visão nossa. Quando se fala em dízimos e ofertas, necessariamente não precisa ser dinheiro. É claro que é uma moeda de troca, mas nós temos que ter isso no coração. Primeiramente, eu tenho que colaborar com o reino. Deus conta comigo para que eu colabore com o reino dele. E segundo, eu tenho um coração grato para agradecer em tudo, mesmo que eu não receba, mas Deus sabe o melhor para mim. E aquele que não recebeu, aqui nesse momento você pode ficar de pé com a sua oferta, seu dízimo, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus para aquele que não tem para ofertar hoje, ou porventura dizimar, nós vamos pedir para que Deus haja providência sobre você. Todos de pé, por gentileza, vamos orar? Pega sua oferta, seu dízimo. Um soldado, ele não guerreia sentado, nem deitado, irmãos. Vamos ficar de pé. Amém? A não ser que você não possa ficar de pé, mas é um momento nobre de nós profetizarmos, de nós orarmos e agradecemos. E logo após faremos como Jesus fez, vamos dividir, para que haja abastança em nossa mesa, em nosso celeiro, e para que nós possamos recolher, terem abastança, recolher. Não vai haver desperdício, mas vai ter sobra, vai ter em abundância, amém? Senhor, nós oferecemos ante o altar nesse momento, Senhor, nossos dízimos, nossas ofertas, Pai. Pedimos, Pai, que aceite, Senhor, que nosso coração possa ser grato a cada dia, Senhor, que nós possamos multiplicar cada vez mais, Senhor. Assim temos em abundância para dividir com nossos irmãos, com a Tua casa, com o Teu reino, Senhor. Possamos, meu Deus, também recolher de acordo com a Tua vontade, a Tua boa vontade, Pai, para que possamos cada vez mais sermos próximos e ofertarmos na Tua casa, no Teu reino, e que a nossa família tenha, Senhor, sempre a herança do Senhor na mesa farta, em nome de Jesus. Pedimos também, meu Deus, que haja poderosamente, Pai, conforme o Teu milagre, conforme o Teu propósito, na vida daqueles que não têm nesse momento para oferecer na Tua casa, Pai. Que eles não se entristeçam com isso, Senhor, mas que possam ter a esperança no Senhor, que dias melhores virão, e eles poderão também compartilhar essa alegria, que é ofertar ou dizimar na casa do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode vir entregar, irmão. A Ele a glória, a Ele a glória. Fique de pé. Sempre amém. Declare a Ele. A Ele a Ele a glória, a
para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, Para ele são todas as coisas. então declare a ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, sempre. Amém. A ele a glória. A ele a ele a glória, a ele a Te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor nessa hora em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode estar assentado com alegria no seu coração, na sua alma, para nós recebemos a palavra do Senhor. Eu só gostaria que esse ar aqui pode desligar. Hoje a minha garganta ela não está tão boa, né? Eu preciso concluir a palavra. João, capítulo de número 13. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13, com a sua Bíblia aberta, também com o seu coração aberto para que Deus, para que o Espírito Santo, ele venha ministrar, ele venha falar como tem falado através das canções, e sem dúvida, ele vai continuar ministrando a cada vida, cada coração que está aqui. Eu quero hoje falar um pouco sobre aprendendo a servir. Aprendendo a servir é o tema da palavra essa noite. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele os amou até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. E aproximando-se então Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu não lavarás os meus pés. Respondeu Jesus e disse: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Disse Pedro: tu nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado
não necessita de lavar senão os seus pés, porque no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Pai querido, eu te peço a tua graça essa noite, Espírito Santo, teu renovo, tua fortaleza, para poder expor a tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aí nesse tempo de Copa, né, como já foi falado aqui essa noite, e o que é interessante é a empolgação das pessoas, né? A empolgação dos torcedores, viajam quilômetros, milhares de quilômetros, você fica vendo as histórias, alguém que trabalha a vida inteira para participar de uma Copa, para torcer pelo seu time, para vibrar com todo empenho, com todo entusiasmo, com toda alegria. Não é errado o que eles estão fazendo, se tem condição tem que viver, aproveitar a vida. Mas, irmãos, às vezes, quando nós pensamos na obra de Deus, no reino de Deus, nas coisas de Deus, parece que às vezes nós não temos essa tanta empolgação, essa vibração, essa alegria, esse entusiasmo. Quando nós olhamos, talvez você se lembre de alguns anos atrás, pense aí em 20 anos atrás, para quem já era crente, aí na década, vamos imaginar, de 80, né? Ou 90, vamos pensar em 80, né? Aproximadamente uns 40 anos, quase. Os crentes, eles não mediam obstáculos. As pessoas normalmente moravam no sítio. E na chuva, no frio, no calor, e eles trabalhavam ali no dia inteiro, no cansaço. Eles estavam na casa de Deus. Eles estavam na presença de Deus, eles tinham prazer em servir a Deus, eles tinham prazer em se envolver com as coisas de Deus. Mas parece que com o passar do tempo, com o passar dos meses, as pessoas saíram daquela empolgação de outrora, daquela alegria de outrora, daquele prazer de outrora, aquele compromisso, aquele coração fervente pelas coisas de Deus, e foram para uma outra realidade, onde muitos, eles já não têm mais esse prazer, já não tem mais esse ânimo, já não tem mais esse entusiasmo. E nós vivemos uma geração de crentes que estão sufocados pela vida. O que mais nós ouvimos é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, a vida é corrida. Aí você olha para a agenda, realmente a vida de muitas pessoas é corrida. Mas eu pergunto para você, será que você não tem tempo para Deus? Para as coisas de Deus? Como que está o prazer no seu coração de você servir a Deus, de você buscar a Deus, de você se envolver com as coisas de Deus? Ou será que desapareceu da nossa alma essa paixão em servir ao Senhor? Porque nós estamos ocupados, às vezes demais, as nossas ocupações sufoca a nossa alma, traz o cansaço ao nosso corpo físico, e o inimigo está minando a nossa energia, está minando o nosso entusiasmo pela obra de Deus, ao ponto que nós já não, vamos dizer, falta pessoas para servir. Até parece uma incoerência, porque à medida que nós encontramos igrejas cheias, falta servos. Falta pessoas que estão dispostas a fazer, a se levantar, a realizar algo. E a Bíblia diz que a nossa fé, ela precisa ser autenticada com as nossas atitudes, autenticada com o nosso comportamento. Não basta dizer que tem fé, se não existe evidência dessa fé em nossa vida. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer que nós fomos criados, eu e você foi criado para as boas obras, para servir. Então o caminho do cristão, ele é pautado pelo serviço. E eu diria que
o maior modelo que nos inspira a servir é a pessoa de Jesus. Nós lemos um texto, e esse texto, ele é um momento muito, vamos dizer, crítico na vida de Jesus. Esse é um momento que vai marcar o Evangelho de João na sua estrutura. Há uma mudança a partir do capítulo 13. Se você olhar, você vai perceber que até o capítulo 13, Jesus, ele está dedicado às multidões. Ele está dedicado às pessoas em curar e abençoar, multiplicar pães, fazer milagres. Ele está voltado para as multidões, ele está voltado para as pessoas, ele está perdoando pecados, ele está transformando vida, ele está fazendo milagres, coisas grandes e extraordinárias estão acontecendo. Ele está revelando o Pai ao mundo, ele está revelando Deus às pessoas. Mas, no entanto, essas pessoas, elas rejeitaram, elas abandonaram Jesus. E agora, a partir do capítulo 13, o foco de Jesus é os seus discípulos. Ele vai focar em estar com os discípulos, em andar com os discípulos. E chega esse momento crucial, quando o texto bíblico vai dizer: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. É muito interessante você observar que no Evangelho de João, Jesus, ele apresenta a sua vida debaixo de um cronograma divino. Ele não está para fazer a sua própria vontade, ele está para cumprir o horário, a agenda, o programa do Pai. Você vê que ele diz aqui: olha, é chegada a minha hora. Mas quando você vai para João capítulo 2, versículo 4, lá em Caná da Galileia, quando está para acontecer aquele milagre, Jesus vai dizer: olha, a minha hora ainda não chegou. Quando você vai para João capítulo 7, versículo 30, depois que os guardas, eles vão para tentar prendê-lo, diz a palavra que Jesus vai dizer: pois a sua hora ainda não havia chegado. E por diversas vezes você vai encontrar essa expressão: a minha hora ainda não chegou. No entanto, agora, quando nós olhamos para esse texto, diz a palavra que ele vai dizer: ele sabia que a sua hora havia chegado. Esse texto, ele acontece na ceia. Mesmo que o Evangelho de João não relate esse fato, mas quando você lê o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, descrevendo sobre a Santa Ceia, é esse contexto. João, ele é o único a narrar esses fatos que estão acontecendo aqui no capítulo 13. Ninguém mais faz. E o que está acontecendo aqui? Os discípulos, eles haviam preparado um ambiente para a Páscoa, para celebrar a Páscoa do Senhor. Era a festa da Páscoa. E eles foram para um local, para um cenáculo. E normalmente naquela época, as estradas poeirentas da Galileia, daquela região, e normalmente andava com as alparcas, não é? Sujava muito os pés na poeira. E quando uma pessoa ali na região da Palestina, ela entrava na casa de um amigo, na casa de um parente, na casa de uma pessoa, ele era convidado. Normalmente o anfitrião, a pessoa que estava naquela casa, ele tinha um servo ali, que a função daquele servo, às vezes era ungir a cabeça da pessoa ou lavar os pés daquela pessoa. Era o servo o menor da casa, era o servo o mais baixo, o mais insignificante. Era ele cuja função, quando alguém chegava e sentava à mesa, ele pegava o balde, ele pegava ali a bacia, ele pegava a toalha, ele começava a lavar os pés dos convidados. Agora os discípulos, eles chegam, mas quando eles chegam, estão ali, o que estava acontecendo? Havia uma discussão entre eles. Quando você lê Lucas capítulo 22, eles estavam discutindo no caminho quem é o maior entre nós, quem é o mais importante entre nós. E esse conflito, essa confusão,
está entre eles. E agora eles estão ali discutindo, pensando, e Jesus observa aquilo. E é justamente quando ele vê eles dizendo quem é o maior, quem é o mais importante, quem é o mais especial, que ele pega a toalha e a bacia. E aí ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E quando chega no versículo 15, ele vai dizer: eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, vocês façais também. Então quero olhar para esse texto e tirar algumas lições essa noite. A primeira delas é que só serve quem tem a consciência de sua identidade. Só serve quem sabe quem é a pessoa. Se você olhar para o texto, você vai perceber no versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Você pode olhar ao longo do Evangelho de João, que por diversas vezes você vai encontrar esta expressão: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. Isso mostrando o que Jesus, ele sabe quem ele é. Ele está cônscio da sua identidade em Deus. E agora o texto vai dizer que ele sabia que o Pai havia colocado todas as coisas na sua mão, que ele havia vindo de Deus, ele havia saído de Deus, e agora ele voltava para Deus novamente. É por essa razão que ele sabe quem ele é, que ele é o Filho de Deus, que ele é capaz de pegar uma bacia, que ele é capaz de pegar uma toalha e começar a lavar os pés dos discípulos. Mas às vezes, a grande dificuldade que as pessoas encontram, e nós encontramos isso no meio da igreja, sobre servir, é porque as pessoas olham para si e elas pensam: mas eu lavar o banheiro, mas eu pegar uma vassoura, pegar um rodo, pegar um balde, mas eu fazer isso? Não. Afinal de contas, eu tenho 30 anos que estou nessa igreja. Afinal de contas, eu sou fulano de tal. Sabe por que essa pessoa, ela pensa que é diminuir-se? No entanto, quando você olha para o texto, é claro que Jesus sabia quem ele era em Deus, que ele era Filho de Deus, e ele sabia qual era a sua missão, qual era o seu propósito, e que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, a nossa missão, ela acontece com essa percepção, ela acontece com essa consciência de que quem nós somos em Deus, quem você é em Deus. Se você entende que você é filho de Deus, se você entende que Deus mudou sua história, que Deus resgatou, que Deus transformou, se você entende que você foi perdoado, se você entende que você estava perdido, se você entende que Deus tem um grande projeto para a sua vida, você vai ser um servo. O próprio Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Então serve quem tem consciência de sua identidade, quem sabe quem é. A segunda lição: serve quem pensa nos outros mais do que em si mesmo. No versículo 4 e 5, o texto diz que levantou-se da ceia, tirou as vestes, pegou a toalha, cingiu-se, colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Agora preste atenção. De quem era a função? Era do servo menor da casa. Aquele servo cuja missão, a função era lavar os pés dos convidados,
das pessoas que estavam ali. Normalmente ele não estava preocupado consigo mesmo. Ele não estava preocupado com o seu status. Ele não estava preocupado com a sua posição. Simplesmente ele estava ali com esse propósito. Ele estava ali para focar a sua vida, para servir ao outro. E agora os discípulos, o questionamento deles, os argumentos deles, a briga, a confusão entre eles é quem é o maior, quem é o mais importante. E eles entram ali, eu imagino que cada um olha para a bacia, olha para a toalha, e eles começam a dizer, olha, vai você, faz você. Não sei se acontece na sua casa, talvez só na nossa casa aconteça, né? Todo mundo almoçou, a louça está lá na pia, né? E você fala, criança, vai lavar a louça. E normalmente diz, não é minha vez não. Aí o outro já grita lá do quarto, eu lavei ontem. E fica aquela briga, é sua vez. Não, é sua vez. É o que estava acontecendo aqui. Esses discípulos estavam dessa maneira, dizendo, não, é sua vez, é você que tem que lavar. Porque estão discutindo sobre quem é o mais importante, quem é o maior. Lucas 22, versículo 24, vai dizer que houve uma contenda entre eles. Uma peleja entre eles. Imagina que um dizia, olha, eu sou o maior. Aí Pedro dizia, não, eu sou o maior. Aí o João dizia, não, eu sou o maior porque eu reclino ao peito de Jesus. Eu sou mais próximo dele. Eu dizia, não, eu sou o maior por causa disso. Aquela briga, aquela contenda estava ali se espalhando. Aí Jesus olha para aquilo que está acontecendo, porque cada um está preocupado consigo mesmo. Cada um está preocupado com os seus próprios problemas, com as suas próprias circunstâncias. E Jesus olha para aquela confusão, aquela contenda entre os seus discípulos e diz, olha, lá no mundo é assim. Lá no mundo o mais importante é aquele que está sentado à mesa. Lá no mundo o mais importante é aquele que é servido. É assim que funciona lá fora. A filosofia lá fora, o pensamento lá fora é dessa maneira. Mas aqui, no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, na igreja de Deus é diferente. Na igreja grande, não é quem senta na mesa. Grande não é quem é servido. Na igreja de Deus, grande é quem pega a toalha, é quem pega a bacia com água. Grande é aquele que se ajoelha para servir. Esse que é grande. Essa é a lógica da grandeza no reino de Deus. Essa é a lógica do céu. Mas às vezes nós nos julgamos tão grandes, tão importantes, que nós queremos estar à mesa. E aí Jesus diz, olha, eu entre vocês sou como aquele que serve. Aí ele vai, aqueles discípulos, cada um cheio de soberba, de arrogância, todos com os pés sujos. Ninguém quer lavar o pé de ninguém. Ninguém está preocupado com o outro. Ninguém está preocupado com a necessidade do outro. Irmãos, porque nós vivemos atualmente em uma sociedade onde cada pessoa ela está preocupada apenas consigo mesmo. Quando Jesus vê isso, o que ele faz? Simplesmente diz a palavra que ele pega a bacia, pega a toalha. Agora imagine bem, quem é que estava ali? Quem era? O Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou os planetas, todas as galáxias, aquele que fez o sol, a lua, as estrelas. Agora ele está curvado perante homens, lavando os pés de pecadores, homens sujos, egoístas,
briguentos, cheios de contenda, e lá o Deus do universo está servindo. E às vezes, irmãos, nós pensamos que somos melhor do que Jesus, porque nós não queremos, às vezes, ter um coração de servo. Às vezes nós não queremos, estamos às vezes ocupados demais para nos doarmos para Deus, preocupados demais com nós mesmos. Mas quem serve pensa no outro, pensa na necessidade do outro, pensa na necessidade da igreja, na necessidade da obra de Deus. Quem serve tem essa mentalidade, tem esse pensamento, tem esse coração, age dessa maneira. É o que Jesus fez. Ele pensou no outro, ele não pensou em si mesmo. Terceira lição: servir requer tirar o foco de seus direitos e necessidades e colocá-la nas necessidades do outro. O que está acontecendo? Os pés de Jesus estão sujos. Ele também andou pelas estradas poeirentas da Galileia, de Jerusalém. Seus pés estão também empoeirados. Estão sujos também. Só que ele não está focado nele. Ele não está focado na necessidade dele. Mesmo seus pés estando sujos. Ele tira o olhar de si mesmo e começa a colocar naqueles homens. Isso é que é o serviço. É isso que é o servir. É quando nós paramos, quando nós mudamos o foco de nós mesmos. Como falei no início, nós estamos tão ocupados. Você já viu que é assim? Nós temos tempo para levantar às 5 da manhã, trabalhar até às 6 da tarde. De segunda a sexta. No final de semana vamos na casa do amigo ainda. Vamos no shopping. Fazemos inúmeras coisas. Temos tempo para muitas coisas. E muitas vezes não nos cansamos. Mas aí parece, quando diz respeito à necessidade do reino, da obra, aí nós começamos a olhar para nós mesmos. Ah, pastor, é muito cansaço. É muito cansaço. Combustível está caro. Está difícil. Mas eu tenho tempo para as outras coisas. Tenho tempo para inúmeras coisas. Mas para servir a Deus, para servir a obra de Deus, eu preciso ficar procurando, afastando um compromisso daqui, outro dali, outro de lá, para tentar encaixar. E quando eu encaixo, glória a Deus. E nós vivemos dessa maneira. Somos cristãos, dizemos que servimos a Deus, mas parece que não existem evidências de serviço em nossa vida. Não existe evidência de que nós somos servos de Jesus. Esses dias eu fiquei até preocupado. Nós colocamos no grupo da igreja para limparmos a igreja. 100 e poucas pessoas. 3, 4 apareceram. Glória a Deus. Sei que tem outros que estão ali envolvidos. Mas nós poderíamos ter muito mais pessoas fazendo para Deus. Será que estamos tão cansados?
Porque às vezes até para vir no culto está difícil. Para vir à casa de Deus está difícil. Substituímos com qualquer outra coisa. E aí dizemos: sou servo de Deus, mas eu estou focado nas minhas necessidades, nas minhas preocupações, nos meus problemas. Eu não estou dizendo que você não tenha que fazer essas coisas. Não é isso. Mas é preciso, irmãos, acordarmos. Porque senão o inimigo, ele vai nos sufocar com tantas coisas nessa vida. Ao ponto que a gente vai perdendo o prazer de cultuar. Sabe? Vai perdendo o prazer de vir à igreja. Vai perdendo o prazer de vir orar. Sexta-feira tem culto de oração. Você já veio? Quantas vezes esse ano você veio orar na sexta-feira? Será que você não teve tempo nenhum dia? Nenhumzinho só. Quarta-feira tem culto. Mas eu fico até preocupado em fazer evento durante a semana. Porque se você traz um pastor de fora para pregar, fica preocupado. Mas será que os crentes vão vir? Será que o povo vai vir? Por que será? Será que nós temos paixão mesmo por Deus? Será que o nosso coração arde de verdade pela palavra, pela igreja de Deus, pelo reino de Deus? Ou será que a minha fé é apenas uma fé teórica dos lábios, que não funciona muito bem? Porque às vezes eu estou focado na minha própria necessidade, focado nos meus próprios problemas, focado em mim mesmo. E serve quem tem consciência da sua identidade, quem sabe quem é. Serve quem pensa nos outros mais do que em si mesmo. Servir requer tirar o foco de seus direitos, das suas necessidades e colocá-las na necessidade dos outros. Quarto lugar, servir é ser movido por um coração que ama. O versículo 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus. Preste atenção, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa ação de Jesus, de lavar os pés daqueles homens, daqueles 12 homens. Quem eram aqueles 12 homens? Quem eram esses homens? Era um que ia negá-lo 3 vezes. Que ia dizer: olha, eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem, e se por acaso eu conhecer, que Deus me amaldiçoe. Porque o texto vai dizer que ele praguejou. Pedro fez isso. Diz: eu nunca ouvi, não sei quem é esse homem. Era outro que ia traí-lo, que ia vendê-lo por algumas moedas de prata. Quando você olha para os evangelhos, você vai ver que a Bíblia vai dizer que todos, a gente pensa assim, ó, Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus, mas a Bíblia diz que todos os abandonaram. Todos os discípulos abandonaram Jesus. A única pessoa que ficou aos pés da cruz foi a sua mãe. Todos o abandonaram. E o texto bíblico vai dizer que mesmo esses homens que iam negá-lo, com todos os seus defeitos, com todos os seus pecados, com todo o seu orgulho, no caso de Pedro, e quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro vai dizer: Senhor, o meu não. A gente pensa que às vezes é humildade, mas aquilo é orgulho no coração de Pedro. E aí sabe o que Jesus diz? Olha, se eu não lavar os teus pés,
você não tem parte comigo. Aí Pedro, como sempre é exagerado, diz, não somente os pés, mas as mãos, a cabeça, todo o corpo. Ele vai dizer, não, só os pés precisam. São os pés. Por que Jesus tem esse comportamento? Por que ele tem essa atitude? Porque o texto vai dizer que ele é movido por um coração cheio de amor. Jesus fez do amor a sua maior prioridade. O texto vai dizer que ele não simplesmente amou, mas diz que ele os amou até o fim. E o que seria isso? O que é esse amar até o fim? Isso mostra que Jesus, ele amou até a cruz. Como se ele estivesse dizendo, Pai, eu vou tomar o lugar deles. Me trate como se eu tivesse vivido a vida deles. Julgue o pecado deles em mim. Eu quero beber todo o cálice da ira que era para vir sobre eles. Ao ponto que ele vai à cruz. Isso é amar até as últimas consequências. É por isso que João, capítulo 15, versículo 13, vai dizer, ninguém tem maior amor do que este. Ninguém. É por isso que ele é capaz de servir. Porque o coração dele é movido. Vem de dentro. Essa pulsão, esse sentimento, esse desejo. Não é uma coisa imposta. Não é uma obrigação. Para Jesus pegar a bacia e a toalha, não era uma imposição. Não era uma obrigação. Não era um dever. Era um gesto de amor. De quem ama. De quem está disposto a se humilhar, a fazer qualquer coisa. Por isso que os amou até o fim. Por isso que a palavra de Deus nos diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O nosso servir, a nossa jornada no serviço cristão precisa ser caracterizada por este amor. Nosso coração, nós precisamos orar. Não sei porque a questão não é o tanto, o quanto você faz. Claro que é bom, devemos fazer, mas é o como. É as motivações da nossa alma. Por que eu faço? Por que eu sirvo? Quais são as minhas razões? Porque às vezes eu posso servir por inúmeras razões. A Bíblia conta de um homem que ele viu as pessoas servindo, vendendo seus bens, suas fazendas, seus terrenos, e depositando aos pés dos apóstolos, levando a igreja. E diz a Bíblia que ele disse, vamos fazer também. Nós não podemos ficar para trás. Já pensou o que o pastor da igreja vai pensar? O que Pedro vai pensar de nós? E eles tinham vendido um terreno, uma porção lá. E levaram até Pedro. Com a motivação errada. E Pedro disse, é por esse valor que você vendeu sua propriedade? Ele disse, sim. E você sabe o que acontece. Mas e por que Satanás encheu o seu coração para você mentir contra Deus? Ninguém te obrigou. Ninguém te obrigou. Você tem que fazer por amor. Ananias, você teria que servir por amor.
Para que mentir, Ananias? Para que você mentir? Motivação errada. A Bíblia diz que Jesus nos amou até o fim. Irmãos, que o nosso serviço a Deus seja motivado por esse amor. Que eu e você estejamos dispostos diariamente. Porque o nosso chamado, irmãos, é o chamado para pegar a bacia e a toalha. Esse é o meu e o seu chamado. Esse é o chamado dos servos. E naquele dia nós vamos ouvir: servo bom e fiel. Servo bom e fiel sobre o pouco. Vamos, porque o que nós fazemos aqui é o pouco. É o pouco. Vir à igreja é o mínimo. Contribuir é o mínimo. É o pouco. Mas nos falta, irmãos, essa compreensão de quem é Deus, daquilo que Ele fez por nós. Tem alguns que entenderam. Você pode olhar, tem pessoas dedicadas, entusiasmadas na obra de Deus. Não mede esforço. Trabalha, se doa. Porque entendeu que foi chamado para servir. Não foi chamado para ser aplaudido. Não foi chamado para estar sentado à mesa. Não foi chamado para ser servido. Mas foi chamado para servir. É isso que esse texto ele nos diz. Que nós precisamos aprender. Jesus diz: olha, o que eu fiz é para que vocês sigam o meu exemplo. Qual é o exemplo aqui? Serviço. Servir ao reino de Deus. Servir a obra de Deus. Amar as coisas de Deus. Se voltar para Deus. Esse é o meu e o seu chamado. Sabe por quê? Porque no dia que Ele chamar a sua senha, nada do que você tem você vai levar. Nada. Nada. Você pode ter certeza. O carro vai ficar, a casa vai ficar, os bens, vai ficar nada. Nada, nada. Então vamos servir a Deus. Vamos servir com empenho, com paixão, com dedicação. Vamos. Você pode fazer um pouco mais. Você pode. Você pode ir um pouquinho mais além. Você pode superar a você mesmo. Você pode ler mais a Bíblia. Você pode orar mais. Você pode vir mais à igreja. Você pode contribuir mais. Você pode se envolver. Você pode. Um pouquinho a mais você pode. Esse é o nosso chamado. Pegar a bacia, a toalha e servir. Coloque-se em pé nessa hora em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra essa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, meu Deus, pela misericórdia do Senhor para conosco. Espírito Santo de Deus, nós oramos essa noite e nos apresentamos como servos. Senhor, eu quero simplesmente ser um servo. Senhor, eu não quero mais nada a não ser, Deus, me gastar pela Tua obra, pelo Teu reino, pela Tua palavra. Servir ao Senhor com o que tenho, com as forças, com as energias, com o vigor, com a vida. Senhor, eu oro essa noite para que o Teu Espírito Santo, é Ele que nos convence, é Ele que desperta a nossa vida. Venha despertar, Senhor, a Tua igreja, Pai, neste lugar, Senhor. Venha despertar, ó Deus, cada crente.
cada um que está aqui para sermos simplesmente servos. Assim como Paulo que dizia, Paulo, servo de Jesus. Pedro, servo de Jesus. Tiago, servo de Jesus. Nós queremos simplesmente dizer, somos servos. Fomos chamados para servir a tua obra, para servir ao teu reino. Deus eterno, obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra essa noite, por essa reflexão. Que o Senhor nos abençoe. Abençoa a tua igreja, despertando, renovando, fortalecendo e avivando. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor nessa hora. Esteja sentado. Pode estar assentado em nome de Jesus. Já vamos encerrar o nosso culto. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que hoje antes do culto, estava em casa. Eu falei, Deus, eu vou para o culto hoje porque eu preciso ir. Mas eu diria que a bateria devia ter uns 15% só. Mas graças a Deus, começamos a louvar a Deus com essas canções preciosas. Sumiu o cansaço. Eu achei que eu não ia conseguir pregar hoje, literalmente. À tarde eu estava sem aguentar. Entrei aqui, eu falei, misericórdia, Jesus, dá força. Mas Deus é bom, né? Ele cuida das nossas vidas, Ele nos renova cada dia. Irmãos, quarta-feira nós temos o nosso culto, às 19h30. Sexta-feira, reunião de oração. Sábado, culto dos jovens, né? Às 19h30, o culto dos jovens. Então, o último culto de 2022, né? Então, você não pode perder esse culto. Sábado, às 19h30, venha participar. Irmãos, domingo pela manhã, nós teremos a assembleia. A assembleia é para você que é membro da igreja. Então, vai começar às 9 horas. Nós teremos eleição para presbíteros e para diáconos. Então, às 9 horas vai começar a assembleia. Então, venha, não atrase. Começar às 9 horas, eu creio que aí até umas 10h30, nós já terminamos. E após, teremos um almoço, que vai ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós queremos também avisar, você que está na diaconia, e você que ainda não está, e que deseja ser um diácono, como que você pode ser um diácono? Você precisa, nós temos aqueles que são oficiais, aqueles que estão servindo, que não é oficial. Para ser oficial, você precisa ser eleito pela Assembleia. E você precisa ter no mínimo aí 2 anos de membro da igreja, acima de 21 anos. 2 anos e acima de 21 anos. Eu quero que todos aqueles que foram eleitos, você que foi eleito na última assembleia, que está na diaconia, e talvez você, pastor, eu não quero mais concorrer. Você pode colocar depois lá no grupo da diaconia, para nós sabermos quem vai estar concorrendo. Se você quer fazer parte e não está ainda na diaconia, nos procure para estarmos colocando o seu nome para ser para a eleição no próximo domingo. Então faça isso. Eu quero crer que nós vamos ter uma multidão de servos aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais algum aviso? Nós queremos também agradecer a nossa irmã Diva, né? Diva Gabriela, né? Gabriela e a Eloá, né? Glória a Deus. Nós estivemos lá orando com o Luiz, sexta-feira, eles estavam lá. Esse povo é corajoso, hein? Ainda mais a Gabriela, hein? Você não imagina, ela pratica hipismo, é isso, né? Ela falando, não tem coragem nem de montar num cavalo, e ela corajosa, viaja o Brasil inteiro aí para competir. Eu falei, olha, você é corajosa, hein? Obrigado por ter nos visitado, Deus abençoe vocês, leve em paz aí nas viagens de vocês, nessas competições, que Deus esteja abençoando. É um prazer para nós recebê-los aqui essa noite, em nome de Jesus. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Levanta a mão.
Não tem? Que o Senhor assim te abençoe em nome de Jesus. Nós queremos estar orando também pelo presbítero Dinei, né? Essa semana ele... Cadê Dinei? Vem aqui, rapaz. Quero que você estenda as suas mãos à frente. Vai ter que comprar depois. Falei para... Olha, a culpa não é minha não. Não é minha não, tá? Quero que você estenda as mãos e nós vamos abençoar a vida do Ednei por mais um ano de vida. Nós sempre temos a prática de orar pelos presbíteros na semana de aniversário deles. Nós vamos abençoá-los em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Mais um ano de vida que o Senhor tem dado. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando. Continue guardando, ó Deus, sustentando, suprindo. Deus eterno, que esse seja um novo ciclo de bênçãos, um ciclo de vitória na vida dele, na sua casa, na sua família, na sua empresa. Que o Senhor venha prosperá-lo, que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha guardá-lo cada dia mais. Pai eterno, nós te louvamos, agradecidos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em sua vida, e o abençoamos com muitos anos de vida, de saúde, de paz e prosperidade. Oramos e os abençoamos em o nome do Senhor Jesus. E uma salva de palma em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Nós vamos encerrar o nosso culto. Presbítero Felipe, venha orar aqui, encerrar o nosso culto em nome de Jesus. Que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória, no nome de Jesus. Amém? Fechamos nossos olhos para falar mais uma vez com Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos louvores entoados aqui nessa noite. Ó Deus, que essa palavra possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, fazer morada em nossos corações. Que nós possamos ter consciência, ó Pai, que nós fomos chamados para servir a Tua casa. E que nós possamos, ó Pai, ser verdadeiramente, Senhor Deus, reconhecidos como servos de Ti. Ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor Deus, o trabalho de cada um aqui, abençoa o lar de cada um aqui, abençoa a vida de cada um aqui, que nós possamos ter cada dia mais e mais motivos para glorificar o Teu santo nome, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a comunhão do Seu Santo Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus possa estar com cada um hoje e para sempre, e só quem crê diga amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Não saia sem cumprimentar pelo menos 5 pessoas em um nome de Jesus. Amém.